Quando cresci em uma fazenda de gado no interior dos Estados Unidos, a 1 hora de carro da cidade mais próxima, éramos apenas eu, meus pais e minha irmã mais velha, Carly. Nossos vizinhos mais próximos estavam a 8 quilômetros de distância, e a cidade mais próxima ficava a meia hora de carro. Era o tipo de lugar onde você poderia caminhar por horas sem ver outra alma. Não me entenda mal. Foi uma boa infância de muitas maneiras, com muito espaço para correr e sempre algo para fazer na fazenda. Mas também havia uma solidão profunda e muito tempo para a imaginação de uma criança vagar livremente. Pelo menos era isso que eu costumava dizer a mim mesmo sobre as coisas que vi e experimentei. Tudo começou quando eu tinha 7 anos. Lembro-me bem, porque foi logo após meu aniversário. Eu havia ganhado um novo telescópio e estava obcecado por observar as estrelas. Uma noite, estava no campo atrás de nossa casa olhando para o céu quando vi algo estranho. Não era uma estrela, nem um avião. Era uma luz se movendo de maneiras impossíveis, zigue-zagueando instantaneamente e depois disparando em outra direção. Chamei meu pai, mas quando ele chegou, já havia sumido. Ele me deu um tapinha na cabeça e disse que provavelmente era um satélite. Mas eu sabia que não era isso. Satélites simplesmente não se movem assim. Isso foi apenas o começo. Nos anos seguintes, coisas estranhas continuaram a acontecer. No início, eram pequenas e fáceis de ignorar ou explicar. Como quando encontrei rastros estranhos na lama perto do lago. Eram pegadas de 3 dedos, quase como as de um pássaro, mas muito maiores e mais profundas. Meu pai disse que devia ser uma garça ou algo assim, mas eu já tinha visto garças antes e aquelas pegadas eram diferentes. Depois, havia os sons. Às vezes, à noite, eu acordava com um som baixo e contínuo. Não era alto, mas como uma vibração que eu sentia no peito. Perguntei a Carly se ela também ouvia ou sentia, e ela disse que sim. Mas nossos pais nunca pareciam notar. O realmente estranho sempre acontecia quando eu estava sozinho. Lembro-me de uma tarde, quando eu tinha 9 anos, em que estava verificando a cerca, algo que costumava fazer para ajudar meu pai. Era um dia quente, com o sol brilhando e sem nuvens no céu. Eu caminhava ao longo da borda da nossa propriedade, onde ela encontrava a floresta, quando, de repente, tudo ficou silencioso. Sem pássaros, sem insetos, nada. O ar parecia pesado, como antes de uma tempestade. Foi então que vi, apenas por um segundo, nas sombras entre as árvores, algo alto, talvez 2 metros ou mais, e fino. Sua pele parecia áspera, quase escamosa, e seus olhos eram grandes e pretos como os de um besouro. Pisquei e já havia sumido. Os sons da fazenda voltaram imediatamente, grilos cantando, pássaros se chamando. Corri de volta para casa, mas dessa vez não contei a ninguém. Eles não acreditaram em mim antes, e não acreditariam agora. Outra vez, quando eu tinha 10 anos, estava no celeiro à noite ajudando meu pai com um bezerro que estava nascendo. Ele voltou para casa para buscar alguns suprimentos, deixando-me sozinho. Eu estava sentado em uma pilha de feno, tentando não adormecer, quando ouvi um som de arranhão vindo do sótão acima de mim. Olhei para cima e vi um rosto me observando entre as ripas. Não era humano. A cabeça era muito grande e angular. Os olhos eram aqueles mesmos olhos pretos que eu tinha visto na floresta. Eu devo ter feito algum barulho, porque meu pai voltou correndo para o celeiro. Quando ele chegou, o que eu tinha visto já havia sumido. Ele verificou o sótão, mas não encontrou nada, nem pegadas na poeira. Esses incidentes continuaram ao longo dos anos. Às vezes, era apenas uma sensação, uma certeza de que algo estava me observando fora de vista. Outras vezes, eram coisas mais concretas, luzes estranhas no céu que se moviam de maneiras impossíveis para aviões e helicópteros ou marcas de queimaduras misteriosas nos campos, que apareciam aparentemente da noite para o dia. Uma das memórias mais vívidas que tenho é de quando eu tinha 11 anos. Fui pescar no lago da nossa propriedade, que ficava a 800 metros de casa. Quando percebi, já era crepúsculo. Enquanto guardava meu equipamento, vi ondulações na superfície do lago. Algo estava se movendo sob a água. Achei que poderia ser uma tartaruga gigante, mas então, emergiu. Por um momento, não era uma tartaruga,
nem nada que eu reconhecesse. Tinha a mesma pele escamosa que eu tinha visto antes, um pescoço longo e aqueles olhos. Aqueles terríveis olhos negros brilhantes. Deixei tudo cair e corri. Quando voltei para casa, minha mãe estava frenética. Segundo ela, eu havia sumido por horas. Para mim, pareciam apenas 2. Mas, de acordo com minha família, eu estive fora desde a manhã. Quase 8 horas. A parte mais estranha. Eu tinha uma pequena marca circular na parte de trás do pescoço que não estava lá antes. Não era um corte ou um hematoma, mas parecia uma cicatriz ligeiramente elevada. Ela desapareceu depois de algumas semanas, mas, às vezes, juro que ainda posso senti-la, especialmente quando estou sozinho e em lugares silenciosos. À medida que cresci, comecei a pesquisar para tentar entender minhas experiências. Li sobre avistamentos de OVNIs e encontros com alienígenas. Algumas das descrições coincidiam assustadoramente com o que vivi. Pessoas relatam entidades semelhantes a répteis há décadas. O incidente do tempo perdido no lago é clássico em caso de abdução alienígena. Mas veja bem, não estou dizendo que fui abduzido por alienígenas. Nem mesmo estou dizendo que acredito em alienígenas. Tudo o que sei é que, durante alguns anos da minha infância, o mundo parecia muito mais estranho e assustador do que deveria ser. As experiências diminuíram à medida que cresci. Quando cheguei ao ensino médio, pararam completamente. Fiquei aliviado, em parte, mas outra parte de mim sentia falta disso. Por mais aterrorizante que fosse, também era fascinante. Tornava o mundo, ou talvez o universo, maior, mais misterioso. Agora tenho 35 anos. Uma família própria, moramos nos subúrbios de Tulsa, a cerca de 1 hora da fazenda dos meus pais. Tenho um emprego normal, uma vida normal. Mas, às vezes, especialmente quando visito meus pais, aquelas velhas sensações voltam com força. No verão passado, levei meus filhos para a fazenda por 1 semana. Uma noite, meu filho de 8 anos veio correndo para dentro de casa, os olhos arregalados de excitação. Ele disse que tinha visto luzes dançando no céu, se movendo de maneiras estranhas. Meu coração quase parou. Fui para fora com ele. Mas, claro, não havia mais nada para ver. Apenas estrelas e as luzes piscantes de aviões distantes. Apontei para os aviões e disse a ele que provavelmente era isso. Mas, naquela noite, fui até o lago. Fiquei lá, no escuro, ouvindo o coro de sapos e grilos. Por um momento, me senti como aquela criança assustada novamente. Não sei o que esperava encontrar, mas, quando me virei para voltar, senti algo na parte de trás do meu pescoço, como se estivesse sendo observado. Olhei rapidamente para o lago e juro que vi uma única ondulação se formando na água. Mas estaria mentindo se dissesse que consegui dormir naquela noite. Me formei no ensino médio há quase 1 ano. Não tinha vontade de entrar para a faculdade ou para o exército e basicamente fiquei preso na minha cidade natal entediante por meses, onde aos poucos me tornei dependente de Xanax e álcool, destinado a repetir o ciclo da minha família de geração em geração. Eu sabia que precisava mudar. Foi então que encontrei um serviço chamado WOLF, sigla para Worldwide Opportunities on Organic Farms, Oportunidades Mundiais em Agricultura Orgânica. Você paga uma pequena taxa e tem acesso a um diretório de fazendas orgânicas que oferecem comida e hospedagem em troca de trabalho na propriedade. O lugar que escolhi foi uma comunidade Hare Krishna no sul dos Estados Unidos. Cheguei lá e meu carro quase imediatamente quebrou. Era um Chevy Blazer de 30 anos que comprei no Craigslist por $500. Mais tarde, descobri que o carro estava completamente inutilizado. A cidade mais próxima ficava a quase 50 quilômetros de distância. Então me vi preso, cercado pelos hipsters mais insuportáveis que já conheci. Para ser mais específico, cerca de 1/3 da população da comunidade era composta por imigrantes indianos de primeira ou segunda geração, que viviam perto do templo por razões religiosas. Outro grupo eram hippies envelhecidos que também estavam ali por motivos espirituais, mas trabalhavam na pequena fazenda orgânica localizada na propriedade. Todo o resto, no entanto, eram hipsters autossuficientes,
condescendentes, recém-saídos da faculdade, mas completamente vazios. Eu ficava na minha, mas ocasionalmente era forçado a participar de conversas sobre cristais vibracionais e suas jornadas espirituais de 3 anos, provavelmente financiadas pelos pais. Já estava lá há semanas e desesperado por uma conversa real. Até que Michael apareceu. Tinha ouvido falar sobre Michael alguns dias antes de sua chegada. Ele havia saído para buscar um carro apreendido em uma cidade grande a cerca de 1 hora de distância. Todos diziam que ele era preguiçoso, louco e passava horas no quarto fazendo yoga em vez de trabalhar na fazenda. Quando finalmente chegou, tarde da noite, anunciou que estava ali para se dedicar à agricultura e à consciência de Krishna. Michael estava na casa dos 30 anos. Parecia um judeu assídico careca, com costeletas sujas e enroladas. Falava como um personagem de desenho animado drogado, com pausas longas entre as frases, como se seu cérebro estivesse frito, tentando adivinhar o que os outros queriam ouvir. Ele me lembrava muitos dos amigos que deixei para trás. Nos tornamos amigos rapidamente, pois ele era a única pessoa ali e não me fazia querer arrancar os cabelos quando falava. Ambos viemos do Texas, então conversávamos sobre professores conservadores malucos que tivemos no ensino médio, futebol, claro, drogas. De vez em quando, Michael tocava em assuntos que me deixavam desconfortável. Ele falava sobre seu plano de resgatar o carro apreendido usando armas, bombas caseiras e telepatia. Disse que veio ao templo Hare Krishna para fazer amizade com alguns gurus e aprender a meditação Reiki, uma forma de meditação que, segundo ele, podia controlar as mentes e os corpos das pessoas. Ele me contou que acreditava ter usado essa técnica uma vez para seduzir uma mulher em uma festa. Foi então que entendi sua reputação. Eu apenas assentia e ria ocasionalmente quando ele entrava nessas histórias. Sabia que um dia atingiria meu limite para tanta loucura, mas achei que poderia aguentar mais uma semana. Alguns dias depois, estávamos almoçando com um dos gurus. Eu contei para Michael sobre minha visita ao rancho dos Davidianos. Ele não sabia do que se tratava, então expliquei sobre Vaco, David Koresh e o cerco desastroso do FBI e da ATF, que resultou na morte de 76 pessoas. Michael ficou indignado. O governo está sempre tentando silenciar as pessoas que pregam a verdade. Isso é muito errado. Quis explicar que Koresh era um líder de culto sociopata, interessado apenas em poder. Mas ele não estava ouvindo. Agora ele estava exaltado, andando de um lado para o outro, vermelho como um tomate. Saí da mesa e voltei ao trabalho, mas ele me seguiu. Depois de meia hora dessa discussão absurda, eu não aguentei mais. Não vou discutir com um maluco, Michael. Como posso esperar lógica de você? Você veio aqui para ganhar superpoderes. O olhar dele mudou de raiva para ódio. Ele ficou imóvel, e então veio para cima de mim. Michael era um cara grande, muito maior que eu. Avançou, e eu corri. Enquanto corria, revirei meu bolso, rezando para ter pego minha faca antes de sair da cabana. Felizmente, eu a tinha comigo. Me virei para que ele a visse. Ele parou, pensou por alguns segundos e rapidamente deu meia volta, terminando seu almoço como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, contei ao presidente do templo o que aconteceu e disse que precisávamos nos livrar de Michael. Não precisei de muito para convencê-lo. Ninguém gostava de Michael e ele mal ajudava na fazenda. Descobri, então, que ele era alcoólatra há 10 anos e estava lá para se desintoxicar. Mais tarde, vi um carro chegar para pegá-lo. Ele arrumou suas poucas coisas e partiu. Semanas se passaram e um incidente saiu da minha mente. Até que, tarde da noite, recebi uma mensagem. Oi, aqui é o Michael. Podemos tirar meu carro por $80. Quer viajar? Nunca respondi. Não sabia como ele conseguiu meu número, mas imaginei que me encontrou no Facebook ou algo assim. Algumas noites depois, ouvi um barulho alto vindo do celeiro. Pensei ser um animal, mas precisava ser algo muito grande para fazer tanto barulho. Mais tarde, quando acordei para ir ao banheiro, abri a porta do meu quarto e quase me urinei ali mesmo. Michael, completamente nu, estava agachado no canto da minha cozinha, tremendo.
Soltei um som que só imaginei ouvir em desenhos animados. Ele apenas me encarou e continuou tremendo. Fechei a porta e tranquei. Sabia o que ele estava tentando fazer. Me hipnotizar com sua meditação. Liguei para a polícia. Quando chegaram, ele havia sumido. No dia seguinte, deixei a fazenda. Não podia mais dormir sabendo que Michael poderia estar escondido na floresta, me esperando. Minha memória mais antiga de algo paranormal é de quando eu tinha apenas 4 anos de idade. Ao longo da minha vida, testemunhei várias coisas inexplicáveis, mas esta história aconteceu quando eu morava no interior do Missouri, em 2009. Naquele ano, me mudei com meu namorado, hoje marido, e sua família. Eles viviam em uma bela casa de fazenda, cercada por vários acres de terra. O vizinho mais próximo ficava a quase 1 quilômetro de distância, tornando o ambiente incrivelmente silencioso. A casa possuía um grande porão, que era basicamente um apartamento de 2 quartos, onde meu marido e eu passamos a viver. Assim que me mudei, comecei a notar sons estranhos e a ver coisas inexplicáveis. No início, não mencionei nada a ele, pois não queria parecer louca. Houveram várias ocorrências estranhas, mas algumas ainda me assombram. Logo fora da nossa porta do quarto, havia um longo corredor que levava à escada e a outro quarto. Éramos os únicos a frequentar o porão. Certa noite, já deitados assistindo TV, ouvimos passos extremamente pesados no corredor. Era como se alguém estivesse caminhando com botas de trabalho, indo e vindo, passando pela nossa porta e depois retornando. Nosso cachorro começou a rosnar e a encarar a porta. Desligamos a TV e ficamos atentos. Meu marido chamou. Olá. Os passos cessaram imediatamente. Ele pegou o celular e mandou uma mensagem para a mãe dele, a única outra pessoa na casa naquela noite. Ela respondeu dizendo que estava dormindo. Ele se levantou para verificar quem estava ali, mas, antes que chegasse à porta, ela foi escancarada com tanta força que a maçaneta fez um pequeno buraco na parede. Nosso cachorro disparou para se esconder debaixo da mesa. Apressadamente, meu marido tentou acender a luz. Quando finalmente conseguiu, tudo estava em completo silêncio. Vasculhamos o porão inteiro, mas não encontramos nada. Em outra ocasião, estávamos assistindo TV na sala do porão. Atrás do sofá, havia uma cozinha com um longo balcão. No balcão, alguns bancos altos e um telefone carregando. Era um dia em que estávamos sozinhos, pois o restante da família havia saído para jantar. De repente, ouvimos um barulho estranho, como se algo estivesse sendo arrastado. Diminuímos o volume da TV para escutar melhor. Um instante depois, um estrondo. Algo caiu atrás do sofá e bateu com força em suas costas. Pulamos, assustados, e nos viramos. 2 dos bancos do balcão estavam no chão, muito afastados de onde deveriam ter caído. O telefone também estava fora do carregador e jogado no chão. Não havia explicação lógica. Corremos para fora da casa e só voltamos depois de nos acalmarmos. Depois desse episódio, comecei a ter medo do porão. Com o tempo, passamos a ver uma figura sombria parada na porta do quarto. Ela simplesmente ficava ali e depois se afastava lentamente. Chegamos ao ponto de ignorá-la, até que desaparecesse. Contamos para a mãe e o pai dele, e eles revelaram que também viam e ouviam coisas estranhas frequentemente. Um dia, enquanto estávamos no andar de cima, ouvimos o vaso sanitário do banheiro do porão dar descarga sozinho. Em seguida, ouvimos a torneira da pia se abrir. Depois, silêncio. Se andássemos pela casa com as luzes apagadas, sentíamos uma forte sensação de estarmos sendo observados. Cometemos um erro. Tentamos realizar uma sessão espírita certa noite. Queríamos entender o que estava ali. Sentamos na cozinha do andar de cima e começamos a fazer perguntas. Havia uma porta arqueada que levava às escadas do porão. De repente, ouvimos passos pesados subindo as escadas. O som ficou mais alto, até que parecia que algo chegaria ao topo. Ficamos paralisados de medo. No instante em que deveria surgir no alto da escada, o som parou. Todos correram para fora da casa, apavorados. Depois de tudo isso,
Resolvemos investigar a história da casa. Na biblioteca local, conversamos com uma historiadora. Ela nos contou que, no final dos anos 70, uma jovem havia cometido suicídio ali, no porão. Segundo os registros, a moça ficou gravemente deprimida e acabou se enforcando ao lado da cozinha do porão. De repente, tudo começou a fazer sentido. Se alguém quiser ouvir mais histórias dessa casa, eu tenho muitas outras para contar.